Bom dia, igreja. Graça e paz. Amém. Vamos fazer mais uma oração. E peço para que o Senhor abra o teu entendimento, que você possa querer receber aquilo que o Senhor ainda terá para falar conosco nesta manhã. Amém? Pai, nós queremos te agradecer. Nós estamos aqui na tua casa e queremos te adorar e bendizer o teu santo e glorioso nome. E neste momento, Jesus, o Senhor sabe muito bem o quanto eu necessito e o quanto eu preciso do Senhor para me ajudar a trazer esta palavra. Organize os meus sentimentos, as minhas emoções. Organize as palavras que possam sair da maneira correta, para que todos entendam e compreendam tudo aquilo que o Senhor tem feito na minha vida. E é no teu nome que nós oramos. Amém. Você pode abrir a tua Bíblia em Lucas. A página é 1158. Nós vamos ler Lucas, capítulo 9, o versículo 62. O tema da ministração de hoje é: a obra de gratidão é reconhecer a benignidade de Deus. E essa, como disse a Rogéria, nós temos que colocar na nossa bagagem. E uma coisa que eu venho entendendo do Senhor, a gratidão, ela não é algo tão simples assim como parece. Porque somente uma pessoa que realmente reconhece a benignidade de Deus, realmente ela tem gratidão no seu coração. E o Marcelinho leu esse texto, esse versículo, na quarta-feira, e nós vamos ler ele novamente. Nós vamos ver o 62, que diz assim: e Jesus lhe disse: nenhum homem, aqui no sentido tanto homem quanto mulher, tendo posto a mão no arado e olhando para trás, é apto, quer dizer, é aprovado para o reino de Deus. Jesus, quando ele falava com as pessoas, ele falava de uma maneira com que elas pudessem entender o que ele estava falando. E neste momento aqui, existe uma palavra-chave que diz que é a mão no arado. E nós vamos entender, porque para o nosso tempo, já não é meio desconhecida essa palavra. Mas para aqueles que ouviram isso, sabia muito bem o que Jesus estava falando. Então hoje nós vamos entender realmente o que Jesus estava querendo dizer com este versículo. O que significa arar a terra? Naquele tempo não existia trator. Então a terra era arada por animais. O arado, instrumento de lavoura, destinado a preparar a terra. Era feito de um galho de árvore em forma de forquilha, preso por um jugo numa extremidade e por uma relha e segura uma chapa de ferro na outra. Então está ali o boizinhos, né? Poderia ser qualquer animal, não precisava ser somente o boi. Então era preso esse jugo. Era puxado por uma junta de vacas ou bois ou por uma parelha de jumentos, guiados pelo lavrador. Então nós já entendemos quando Jesus disse: a mão no arado. E olhando para trás, e aqui então tem outra palavra-chave. Quem estava conduzindo o animal
não podia se distrair, mas devia prestar atenção nos animais e no esforço que fazia com as próprias mãos, para que o arado seguisse em linha reta. O olhar para trás significava criar um valo torto ou desviar da direção justa. Então, quando Jesus disse, não tira a mão do arado, não olha para trás, era nesse sentido, porque eles tinham que ficar bem firmes, olhando tanto para os animais, quanto ficar firme em seus braços, em suas mãos, para que não houvesse, imagina como seria, ia nascer os milhos, um aqui, um ali, então tinha que ser todos certinhos. Nós vamos entender o contexto, por que Jesus disse isso neste momento do versículo 62. Você pode ler agora o 57 que diz. Então nós vamos entender por que Jesus disse aquilo. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, um certo homem lhe disse: Senhor, eu desejo te seguir para onde quer que tu fores. E Jesus lhe disse: as raposas têm tocas, quer dizer, as raposas têm um lugarzinho delas na hora que chega a noite para dormir. E as aves do céu têm os ninhos. Mas o filho do homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Então ele está aqui dizendo assim, ó, eu, Jesus, você quer me seguir? Eu não tenho aonde colocar a minha cabeça. E continua assim dizendo no 59. E ele disse a outro: segue-me. Mas ele disse, queria que vocês começassem a prestar atenção: Senhor, permita-me ir primeiro enterrar o meu pai. O pai dele estava morto e ele pede, não, fala, não, eu quero te seguir. Não, eu estou aceitando esse chamado, mas eu preciso primeiro ir lá enterrar o meu pai. E aí ele diz assim no versículo 60. E Jesus lhe disse: deixa que os mortos enterrem os seus mortos, mas vai tu e prega o reino de Deus. O que ele quis dizer aqui, Jesus falou, olha, ele já morreu, deixa ele estar descansando, está dormindo. As pessoas que estão lá serão consoladas, mas eu preciso que a palavra seja liberada nesse momento. E ele vai continuar ainda conversando. E outro também disse no 61, Senhor, eu desejo te seguir. Então outro veio, não, Senhor, eu também quero te seguir, mas deixa primeiro despedir-me dos que estão em minha casa. Fala, Jesus, eu quero muito te seguir. Eu desejo muito, porque eu estou aqui ouvindo a tua palavra, isso está me enchendo e eu quero te seguir. Mas eu posso primeiro ir lá na minha casa despedir aqueles que estão lá. E por isso, então, que Jesus disse: aquele que quer me seguir não pode tirar a mão da arado, não pode olhar para trás. Em duas circunstâncias que nós lemos agora, foram faladas a respeito de família. Em duas circunstâncias, um queria o pai, enterrar o pai, e o outro queria despedir daqueles que estavam em sua casa. Vai em Lucas, nós estamos aqui no 9, vai no 14. Lucas 14, no versículo 25. E iam com ele grandes multidões. E voltando-se, disse-lhe, então Jesus está falando: se algum homem vier a mim e não aborrecer a seu pai e mãe, esposa, filhos, irmãos, irmãs, sim, e também a sua própria vida, os seus desejos, os seus sentimentos, você vai ter que fazer o quê? Negar isso, aborrecer isso. Ele não pode ser meu discípulo. Naquele momento, Jesus estava dizendo assim para aqueles homens que queriam seguir: vocês não querem aborrecê-los?
vocês não podem ser meu discípulo. E não é fácil aborrecer o teu pai, a tua mãe, teus filhos. Nós vamos ver isso na palavra. Quando nós escolhemos primeiro despedir ou primeiro enterrar. Vá agora em Mateus no capítulo 10. A página é 1070. Mateus, no capítulo 10, nós vamos ver o versículo 34 que diz, amém? Todos acharam? Isso Jesus que está dizendo. Não penseis que eu vim trazer paz à terra. Eu não vim trazer paz, mas espada. A Rogéria leu que nós devemos seguir a paz com todos. Mas Jesus disse que ele não veio trazer a paz, mas veio trazer a espada. O que isso quer dizer? Quando nós seguimos a paz com os outros, é no sentido de não ficar provocando o outro. Esse mês que passou, houve como que eu posso dizer? Um mês foi especial para o arco-íris. Eu não vou dizer o nome porque eu não entendo esse negócio de... Não tem problema? E teve um pastor que nesse mês ele quis falar totalmente contra a essas pessoas. Durante o mês inteiro. Neste momento, ele estava o quê? Provocando. Ele não estava seguindo a paz com todos. Por quê? Ele estava provocando porque é um mês que eles escolheram para fazerem essas coisas, mas eles queriam o quê? Não, eu vou mostrar, eu vou provar, querendo provar que estava errado. E nós sabemos, quem está dentro da igreja sabe que isso é errado. E aqueles que estão lá fora praticando essas coisas erradas, Deus permitirá que elas cheguem até nós e nós assim possamos falar com elas. Então ele estava o quê? Provocando, ele estava provocando essas pessoas. E Jesus então fala assim, aí a Rogéria diz assim, mas quando você vai e confronta o irmão, você não traz paz. Você traz espada. Conversei com uma irmã essa semana e ela disse, nossa, aquele dia que você pregou isso, eu fiquei com muita raiva. Então, naquele momento, eu trouxe a palavra de Deus, que Deus pediu, mas eu trouxe a paz para a vida dela ou eu trouxe a espada? A espada. Até ela se reorganizar espiritualmente, entender e compreender o que Deus estava falando com ela. Então, Jesus está falando assim, olha, eu não vim trazer paz, não, eu vim trazer espada. Por quê? Porque todas as vezes que você for falar a verdade, que você andar na verdade, você vai aborrecer. E nós vamos aqui usar como família. Ele continua dizendo assim, no 35. Porque eu vim por um homem em desacordo contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. Os inimigos de um homem serão os da sua própria casa. O que ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Ele para por aí? Não, ele continua. E o que ama o filho ou a filha, e aqui nós podemos colocar ou o sobrinho, ou os netos, mais do que a mim, não é digno de mim. Todas as vezes que eu escolho amar e não aborrecer, e não querer confrontar, o que vai acontecer? Em outras palavras, eu estou olhando para trás. Porque todas as vezes, irmãos, que nós decidimos seguir a Jesus, sempre vai haver essa confusão dentro do lar. Ou serão com os filhos, filhas,
noras, como está escrito, maridos, esposas. Agora nós vamos lá em Gênesis, nós vamos ver uma pessoa em Gênesis que não quis amar ao Senhor em primeiro lugar. Gênesis, no capítulo 19, a página vai ser 46. Aqui é a história sobre destruição de Sodoma e Gomorra. Aqui o que houve? Esta cidade estava pecando tanto contra Deus. Os seus pecados eram tão abomináveis a Deus que não tinha condições de Deus deixar aquela cidade. E ele precisava destruir Sodoma, Gomorra, porque tamanho era o pecado daquela cidade. Então Deus fala, eu vou destruir. E ele avisa o seu servo, Abraão. E Abraão tem uma conversa, tem um diálogo a respeito disso. Porque ele estava pensando em quem estava lá naquela cidade. Isso é errado fazer isso? Não. Interceder e clamar não é errado. E Abraão estava ali orando e intercedendo. Falando, Senhor, mas se houver um justo, se houver 50, se houver 10 justos, o Senhor vai destruir? E o Senhor começa a conversar com ele. E aí nós vamos entender que o anjo vai até aquela cidade para um propósito. Para dois, para destruir, e o outro que era para salvar Ló e toda a sua família. Não era só Ló, mas toda a sua família. Nós vamos começar a ler a partir do 12. E diz assim, e os homens disseram a Ló, quer dizer, os anjos aqui, tens mais alguém aqui? Em outras palavras, tem mais alguém aqui nesta cidade? E aí vai falar, genro, teus filhos e tuas filhas, e qualquer um que tiveres na cidade, traze-os para fora deste lugar. Então, os anjos disseram assim para ele, você tem alguém aqui nesta cidade? Os teus genros, os teus filhos, as tuas filhas, quem estiver aqui, fala para eles saírem daqui de fora, porque vai ser destruída essa cidade. E aí no versículo 13 diz assim, porque destruiremos este lugar, porque o clamor deles tem subido diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou para destruí-lo. Quer dizer, o clamor no sentido aqui era o pecado daquela cidade. No 14, e Ló saiu. Porque nós devemos amar, e temos que amar, e temos que seguir a paz com os nossos familiares. E se nós soubéssemos que chegaria algo, uma destruição na cidade, e os anjos falassem, olha, eu vou salvar todos, vai lá e avisa, o que você faria? Você não sairia correndo, desesperado para ir lá e conversar? E Ló fez isso. E ele diz assim, e Ló saiu. E falou aos seus genros, que haviam casado com as suas filhas, e disse, levantai-vos, sai deste lugar, porque o Senhor destruirá esta cidade. Mas ele parecia com alguém que zombava dos seus genros. E neste momento, irmãos, nós sabemos que naquela época, quando se casava, logo já se engravidava. Então, eu creio aqui que os anjos queriam salvar, tipo assim, todos daquela casa. Os genros, as filhas, netos que tivessem. E eles olharam para a cara do Ló e zombaram dele. Riram dele. Mano, você está ficando louco. Nós vamos ver o que a Ellen White diz no livro Profetas e Patriarcas. Os anjos revelaram a Ló o objetivo de sua missão. Nós vamos destruir este lugar porque o seu clamor tem engrossado diante da face do Senhor. E o Senhor nos enviou a destruí-lo. Os estranhos que Ló se esforçara por proteger, que aqui são os anjos, prometeram agora
protegê-lo e salvar também todos os membros de sua família que com ele fugisse da ímpia cidade. Mas tinha que sair junto. Ló foi avisar os seus filhos. Repetiu as palavras dos anjos: levantai-vos, sai deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Mas ele lhes pareceu como quem zombava. Riram-se daquilo que chamava seus receios supersticiosos. Suas filhas eram influenciadas pelos maridos. Neste momento, eles não quiseram sair dali. No versículo 15, diz assim: e quando a manhã surgiu, deixa eu ler só mais um aqui, peraí. Ló foi avisá-los, e eles não quiseram. E Ló, ela diz assim que Ló voltou triste para casa. Referiu a história de seu insucesso, quer dizer, de querer salvar os seus entes. Alguns de seus filhos apegaram-se a Sodoma. Só quem vive isso, e todos nós aqui dentro vivemos isso. Sempre tem um familiar nosso que se encontra se apegado a Sodoma. Não desmerecendo ninguém, irmãos. Mas nós sabemos que aqueles que estão mais próximos, que são filhos, maridos, esposas, isso dói muito mais. A tristeza é muito maior. Nós vamos continuar no versículo 15, que diz assim: e quando a manhã surgiu, então os anjos apressaram Ló, dizendo: levanta-te, toma tua esposa e tuas duas filhas, porque as duas filhas moravam na casa dele, e estão aqui para que não sejam consumidos da iniquidade da cidade. Então, nós vamos ler agora a partir do versículo 24. Não, vou ler o 16 para dar o contexto do 24. E enquanto ele demorava, porque ele estava demorando para sair, os anjos seguraram a sua mão, as suas duas filhas, o Senhor foi misericordioso com eles, e tiraram-no e puseram-no fora da cidade. Eles não queriam sair. Eles queriam ficar ali. E nós vamos entender por que a Ellen White fala por que eles queriam ficar ali. E o anjo teve que, depressa, pegar as mãos deles e tirar fora da cidade. E aí no versículo 24 diz então o Senhor fez chover sobre Sodoma e sobre Gomorra enxofre e fogo do Senhor, desde o céu. E ele derrubou aquelas cidades e toda a planície e todos os habitantes das cidades e o que cresciam sobre a terra. E neste momento, então, que eles saem, o anjo só fala algo para eles. O anjo tirou eles da cidade e o anjo disse para eles assim: não olhem para trás. Eu tirei vocês têm um caminho ainda a percorrer. Imagina uma cidade pegando chuva de fogo, enxofre, a explosão como não seria. E eles falaram assim: não olhem para trás. Aquele que primeiro quer enterrar o teu pai, que primeiro quer despedir daqueles que estão na tua casa, daqueles que amam mais o teu pai e tua mãe, os teus filhos, tuas filhas, olha o que aconteceu. No versículo 26. Mas a sua esposa olhou para trás, por detrás dele, e ela se tornou um pilar de sal. Aí Ellen White vai dizer algo. E sua esposa recusou-se a partir sem eles. Eles quem? Os filhos, as filhas, os genros.
Os netos, quem sabe? O pensamento de deixar aqueles a quem ele tinha como mais caros na terra parecia ser mais do que poderia suportar. Não ia conseguir suportar e deixar eles para trás. Ao mesmo tempo em que seu corpo estava sobre a planície, está falando aqui da mulher de Ló, o coração apegava-se a Sodoma. E ela pereceu com a mesma rebelar-se contra Deus. Porque os seus juízos, os juízos de quem? Os juízos de Deus, envolviam na ruína as posses e os filhos. Eu creio, por mais que apegada ela estava naquela cidade, ela tinha um conhecimento, Ló tinha um conhecimento de Deus. Sabia dos juízos de Deus. Mas naquele momento ela não aceitou. Porque eram os juízos que caíam sobre os seus filhos. Em vez, e eu vou, antes de ler isso daqui, eu queria falar um testemunho. Uma vez, essa semana eu estava lembrando, eu ouvi a pastora dizendo assim para um irmão: irmão, você precisa tirar esse vínculo que você está tão próximo de sua mãe. Ele já era casado, ele é casado, tem seus filhos. A palavra de Deus fala: deixa o pai e a mãe quando a gente se casa. E a pastora disse isso para aquele irmão. Naquele momento, aquele irmão disse assim: eu vou orar a respeito disso. E eu fiquei meditando a respeito dessa palavra. Será que naquele momento ele não olhou para trás? E quando você olha para trás, você vira uma estátua de sal. O que poderia ser isso para as nossas vidas hoje? Sabe que você pode estar vindo à igreja, você pode estar sofrendo pelas atitudes que eles estão fazendo lá fora, mas você está parado. Espiritualmente você não caminha. Porque eu vou dizer algo para vocês, irmãos. Para você seguir a Jesus e negar o filho, não é algo fácil. Não é. Vocês sabem do que eu tenho vivido. E desde quando eu voltei de viagem, na verdade, quando eu saí de viagem, eu saí numa segunda-feira. No sábado eu recebo uma notícia que o Leonardo tinha sofrido um acidente de moto. Naquele momento, Deus disse para mim assim: onde você está é onde você vai ficar. Porque isso é a tua oração. Não sofreu um arranhão. A moto em si não tem nem como consertá-la. E Deus falou assim: fica aí. E eu fiquei aquele sábado inteiro, irmãos, desejando servir a Jesus. Porque o desespero de uma mãe é correr para onde ele estava, que era lá no UPA. E Jesus dizendo para mim: são os meus juízos. Fique firme. Você não orou para ele parar de andar com essa moto? E eu saí de viagem. E eu cheguei. E as notícias de lá para cá não são nenhuma boa. E alguns meses atrás, acho que no começo do ano, mais ou menos, assim que ele saiu de casa, eu falei para o Jorge assim: ele tem que sair do serviço. Porque eu tinha entendido e compreendido, e tinha certeza, e tenho certeza que quem deu foi Deus. Mas havia um propósito aquele emprego, para que ele ficasse quieto, para que ele guardasse o dinheiro, aplicasse quando Deus permitisse, ficasse dentro de casa. E quais foram as escolhas dele? Foi sair de casa, voltar para as drogas e fazer o que eu quero. E neste momento, irmãos, eu começo então, falei para o Jorge, ele tem que sair já fora, não é bem assim. Tem toda essa questão de trabalho, essas questões de papelada. E as notícias não foram muito boas, foi chegando, e ele não tinha um mau salário, muito pelo contrário. Ele tinha um bom salário. E chegou um tempo que eu falei: Jorge, agora é a hora.
Não dá mais, porque nós, como pais, estamos patrocinando esse trabalho. Porque ele trabalha onde o Jorge trabalha. Ele arrumou esse trabalho através do Jorge. E o Jorge foi, então, conversar com o patrão dele. Falou, olha, você sabe muito bem que o Leonardo não está em casa. E eu tinha dado a minha palavra para o patrão dele que eu queria ser um bom funcionário. Enfim, irmãos, ele falou, então eu vou mandar embora. E o Jorge falou, ele vai mandar embora. Só que isso durou mais ou menos uns 2 meses. E eu, como mãe, fiquei extremamente, falei, Deus, e agora? As coisas estão piores, vai ficar pior ainda. Em nenhum momento, irmãos, eu deixei de ter gratidão por Deus. E ter a certeza todos os dias que eu preciso sempre amar a Deus em primeiro lugar. E eu não posso olhar para trás, porque eu tenho feito todos os esforços e tudo aquilo que Deus me pede, inclusive conversar com o patrão para pedir para que ele saísse. Isso veio da vontade soberana de Deus para a vida do meu filho. E todos os dias, irmãos, todos os dias, a mulher de Ló, em vez de aceitar com gratidão o livramento, presunçosamente, olhou para trás, desejando a vida daqueles que haviam feito o quê? Rejeitado a advertência divina. Deus enviou um anjo lá. Deus falou com eles, falou, não, vai lá, avisa eles. E mesmo assim, aquela mulher olhou para trás. E é algo muito sério. A Rogéria falou sobre a estrada. Será que nessa estrada que você está caminhando, será que você não precisa aborrecer o teu pai? Aborrecer a tua mãe? Será que nessa estrada você não está amando mais a essas pessoas? Será que você não está deixando de falar algumas coisas? Irmãos, porque não tem como você conviver com a tua família, vivendo a verdade e as coisas ficarem em paz. Não tem como. Não tem como no santo sábado do Senhor você conviver com seus familiares que estão fora da igreja, fora do propósito, fazendo coisas erradas e vocês ficarem bem. Será que você tem amado a Deus? Será que realmente você entende a respeito do sábado? Será que no momento mais difícil do sábado, será que você não deixa o sábado para servir e ficar com a tua família? E todos os dias, irmãos, eu fui consolada por Jesus. Porque o diabo me atacou. E o diabo me ataca muito a respeito disso. Mas todos os dias, eu fui consolada por Jesus. Todos os dias, eu via a benignidade de Deus na vida dele. Porque ele foi para uma escola boa e ele não quis. Ele tinha uma mãe que levava e buscava, ele não quis. Ele tinha uma mãe que decidiu colocar o filho numa clínica sem saber do começo de nada para se livrar das drogas. E ele não quis. O Senhor permitiu um trabalho para ele, um bom trabalho. O que ele fazia com o dinheiro? Ele não quis. Não é fácil. Vou dizer para vocês, não é fácil. Tem um louvor que nós vamos cantar e essa era a minha oração. Porque tinha dias, e tem dias, que eu falo assim para Jesus, Jesus, eu só vou ficar aqui no teu colo. Eu só preciso chorar. Só isso. Eu confio em ti. Mas eu preciso chorar. E eu choro aos pés do Senhor. E não tem um dia que eu murmuro, que eu reclamo do agir de Deus na vida dele.
Não tem um dia que eu não veja a benignidade, o amor de Deus na vida dele e na minha vida, para me sustentar e passar por isso, não sei até quando. Será que você realmente tem estrutura para escolher Deus? Será que realmente você deixará sofrer? Será que você tem capacidade disso? De deixar ver o seu ente querido sofrendo, mas não fazer nada? Eu fiquei me imaginando essa semana a relação das avós. Não sou vó. E as pessoas falam que o amor é muito maior. Será que você tem capacidade de deixar sofrer para que possa Deus agir lá? Ou será que você tem protegido? Ou será que você tem fingido que não tem visto as coisas? Será que quando Deus começa a pesar a mão ali, será que você reclama e murmura? Ou você tem gratidão no teu coração? E a última, porque eu já estava mal, eu vejo meu filho muitíssimo poucas vezes, mas é pouquíssimas. Um mês, depois só de 3 meses que eu vou ver. Nós não conversamos, nem relacionamento pelo WhatsApp é muito difícil. Sabe por quê? Porque eu continuo falando a verdade. Continuo demonstrando o meu amor por ele. Mas continuo tendo opinião. E ele já sabe que comigo não tem vez. Será que os seus familiares são assim? Chama. Ele vem mesmo, ele não faz isso, mas ele vem. Será que é assim que seus familiares te veem? Seu pecado, o pecado da mulher de Ló, mostrou ser ela indigna da vida. Todas as vezes que você escolhe olhar para trás, todas as vezes que você prefere os seus familiares, você não é digna da vida, no sentido aqui de salvação. Por cuja preservação tão pouca gratidão sentira. O convite de misericórdia são dirigidos a todos. E porque nossos amigos nos rejeitam, o insistente amor do Salvador, desviar-nos-emos também, porque eles estão lá, nós também vamos desviar. E como eu tinha dito, que eu quase não vejo, e agora ficou pior, porque ele está com raiva do Jorge, muita raiva do Jorge. E ele sabe que isso tem um dedo da mãe dele. Porque eu não sou conivente com as coisas. E eu falei, Deus, eu passo por isso. Porque eu decidi há uns tempos atrás que eu não olharia para trás. Que eu não preferia as coisas deste mundo no sentido do amor, que é real, que é verdadeiro. Que não é errado eu querer o meu filho perto de mim. Eu poderia ter o meu filho na minha casa. Se eu aceitasse ele fumando droga lá na porta do meu quintal, lá na porta da minha casa. Eu poderia ter o meu filho dentro de casa, mas ele saindo na sexta-feira de manhã e voltando só no domingo à noite. Eu poderia. Mas essa não é a vontade de Deus. Essa não é a vontade de Deus. E eu tenho que confiar e descansar que Deus está agindo. E com gratidão no coração, reconhecendo as benignidades de Deus. Deixa Deus agir na vida dos seus. Deixa Deus agir. Só escolha servir Ele. A redenção da alma é preciosa. Cristo pagou um preço infinito pela nossa salvação. E ninguém que aprecie o valor deste lugar, deste grande sacrifício ou o preço de uma alma, desprezará a misericórdia de Deus, que se lhe oferece porque outros preferem fazê-lo. O que tem? O que tem eu comprar no sábado? O que tem eu ficar no meio dos meus familiares no sábado? O que tem? O que tem eu não ouvir, nem orar o que a pastora me aconselhou a respeito dos meus familiares?
o próprio fato de que outros ignoram suas justas e reivindicações deve despertar-nos a maior diligência, para que nós mesmos possamos honrar a Deus e levar a todos a quem podemos influenciar, aceitar o seu amor. Há uns anos atrás, eu estava conversando com a Luísa, ela ia para a escola o outro ano. E eu fui trabalhando com ela as festas pagãs que tem durante o ano. E eu estava no mês da festa junina. E minha cunhada faz um aniversário. E a festa seria a respeito disso. E eu fiquei sabendo no último minuto, irmãos. E Deus só falou para mim assim, não vai. E eu não fui. Meu marido foi naquela época, ele não estava vindo na igreja. E eu sentei e conversei com as crianças o motivo pelo qual nós não íamos. E nós ficamos assistindo um filme e comendo pipoca. E naquele momento, irmãos, isso já fazem 6 anos. Nunca mais, no aniversário dela, ela fez de festa junina. E ela gosta muito disso. Será que se eu tivesse ido para agradar a minha cunhada naquele dia, o estrago que eu ia fazer na mente da minha filha, porque eu estava trabalhando a respeito disso, o testemunho que eu ia dar lá fora, não escolha, nunca escolha os seus entes queridos mais do que a Deus. Para terminarmos, nós vamos lá em Salmos. No Salmo 145, a página 692. Por isso que a gratidão, ela é a obra da benignidade. Somente quando você vai aos pés de Jesus e seja sincero para Ele, Ele te consola. E ao te consolar, você consegue ver a obra dele. Você consegue enxergar coisas tremendas. E sempre Deus avisa, irmãos. E Jesus avisa. Deus avisou lá, viu os anjos falando que iria destruir. Ele não faz as coisas dessa forma. O Senhor me avisou, falou, olha, Ele vai ficar com muita raiva de vocês. Quando chegou até a mim essa notícia, fiquei triste, mas não me abalou, porque eu estava aos pés de Jesus. E tendo uma gratidão e reconhecer a benignidade de Deus. E o Senhor falando, todos os dias, o Senhor falando uma promessa, me consolando com a palavra. No versículo 1 diz assim, eu te exaltarei, meu Deus, ó Rei, bendirei o teu nome para sempre, sempre. A cada dia bendirei, vou falar das coisas boas, da grandeza que o Senhor tem feito. E louvarei o teu nome para sempre, sempre. Grande é o Senhor. E muito digno para ser louvado. E sua grandeza é inescrutável. Irmãos, está um caos lá fora. Está um caos. Parece a sensação que eu tenho. Eu falava para você, que agora vai ficar pior. E eu entendendo. Porque o Senhor disse para mim, falou, filha, faz 1 ano que eu te dei uma palavra. Que eu visitaria o Leonardo, as transgressões dele com açoites. E as iniquidades dele com vara. Mas eu não tiraria totalmente a minha benignidade e nem a minha fidelidade sobre ele. Para que ele se desesperar? Para que eu ficar tendo conversas com ele? Ai, meu filho, isso, sabendo de todas as coisas erradas e não aceitando. E sabe, o Marcelinho falou que eles foram até o meio e pescaram, voltaram.
E eu me encontro no meio do mar. E não é fácil você ficar ali. Porque todos da minha família, da família dele, têm aceitado o que ele tem feito. Menos eu. Menos eu. E eu disse para ele o motivo porque eu não aceitava. Não é fácil isso, irmãos. Não é fácil. Eu só quero pedir, Deus, faça com que honre a minha palavra. Porque todos estão aceitando isso. Todos estão achando bonito isso. E eu sei que a salvação não está em ele ter uma outra mulher, ter uma moça. Não é ele casar, morar junto. Isso não é a salvação para a vida dele. Não é isso que vai tirá-lo da droga. Mas é Jesus que vai e salva os nossos entes queridos. E o versículo 17 que diz assim: o Senhor é justo em todos os seus caminhos. Tudo que Deus faz, Ele é justo. E santo em todas as suas obras, mesmo parecendo que parece uma loucura, mas Ele é santo nas obras dele. E o Senhor está perto de todos aqueles que clamam por Ele. Se você ficar murmurando, se você ficar resmungando, se você quiser a aprovação deles, você não vai ter o consolo que não há preço. Sabe, a paz que excede todo entendimento, isso não tem preço. E de todos aqueles que clamam por Ele em verdade. Porque nós sabemos, como nós vimos sábado, o diabo nos engana. E muitos vão até o Senhor para chorar, mas no colo do diabo, aceitando as carícias dele. E eu disse, eu não aceito essas carícias. Não quero isso. Eu quero de Deus. Que dói, que vai se transformar o meu caráter, que vai mudar a minha história. Isso sim não tem preço. E neste momento, nós vamos ouvir um louvor. Talvez a tua situação não é, lógico, igual à minha, mas talvez você tenha filhos, filhas, pais, maridos, esposas. É muito triste isso, irmãos. Eu sei que eu também já vivi isso. Já tive meu marido fora. Tem dias muito difíceis para suportar. E tudo que nós fazemos, eles acham ridículo, acham que está errado. Mas fique firme, que Deus vai te honrar. Não desista, porque Deus vai nos honrar. Irmãos, escolha. Escolha pagar o preço. Dói. Sangra. Tem dias muito difíceis. Muito difíceis. Tem dia que parece que meu coração vai arrebentar de tanta dor. De tanta dor. Mas, quando Jesus me consola, quando eu sinto o amor de Jesus na minha vida, quando eu sinto a paz que excede todo o entendimento, não tem como eu explicar isso para vocês. Mas eu posso dizer que vale a pena. Vale a pena ter gratidão. Vale a pena ter benignidade nas circunstâncias de que cada um tem passado. E neste louvor nós vamos ouvir. E ele diz assim, mesmo nas provas, eu vou te louvar. Mesmo estando tão difícil as coisas, eu vou te louvar. Mesmo eu ver cair dos juízos de Deus, eu vou te louvar. E tem dias que eu só agradeço, porque eu estou de pé. Porque o Senhor me sustenta, me dá forças para trabalhar. Me dá forças para cuidar da minha família. Tenha gratidão. Você sabia que uma das uma batalha espiritual também é a gratidão, é o louvor, é a adoração. Que todos possam ouvir e meditar e deixar Jesus falar ao teu coração nesta manhã, amém?